tem como agradecer tanto a presença dos professores quanto a de vocês em prestigiar esse momento. Bom, enquanto os meninos chegam, para quem é novo aqui, vou tomar a liberdade de expressar o que significa esse movimento, essa interação que o GRAP busca promover. É um grupo destinado ao aprimoramento profissional continuado nas áreas da saúde. E nosso objetivo maior é fomentar essa aproximação, essa rede entre profissionais da saúde, atletas, estudantes, a parte teórica e prática, aproximar experiências e, com isso, construir uma clínica, né, uma terapêutica que contemplem hoje as demandas e necessidades atuais, que a gente sabe que, sobretudo em desempenho, performance em atletas, a gente sabe que é bem difícil. E casos que a gente vê muito comuns têm tido bastante diferenciações de abordagens, sobretudo com novas técnicas, novas tecnologias, estudos recentes, e tudo isso exige essa constante manutenção do conhecimento, esse intercâmbio de conhecimento. Então, nosso objetivo maior é esse, com esse espaço. É um espaço que promove, além dessas ações, desses encontros online, algumas outras atividades. Então, a gente tem um Instagram hoje, o YouTube onde a gente deposita boa parte das comunicações por mídia. E lá vocês acompanham a nossa programação, as atividades que a gente faz. Fiquem à vontade para propor ideias, trazer discussões. É um espaço de aprimoramento, como a gente comenta. Então, estou em fase de estudo, desenvolvimento de um projeto, de um TCC, de um trabalho de mestrado, doutorado. Preciso de uma revisão, de um olhar mais crítico. Nossa ideia é aproximar com esse ambiente esse tipo de necessidade, ou às vezes demanda, com pessoas que estão dispostas a somar, de contribuir criticamente para a melhora profissional e pessoal. Então, é isso, sejam bem-vindos. É um espaço democrático, então vocês todos têm voz. Ó, E Gui, de novo, privilégio imenso, meu amigo, privilégio imenso. pô, Igor, pô, essa introdução aí vai ser até difícil falar, cara. Você fala muito bem. Não. Eu ensaiei, Aí pô. você vai me Cadê meu complicar. caderninho? Cadê meu caderninho? Eu ensaiei. Aí você vai me complicar, pô, pelo amor de Deus. Não, Mas, ficamos. pô, em nome do. O Fê, ele tá tentando entrar. O Fê, ele tem uma dificuldade extrema com tecnologia. Então vocês vão ver. Ele tem até o cabelo de vô, se vocês deixarem pra ver. Mas, brincadeiras à parte, pô, fico muito grato, né? Porque, pô, você, o Caio, o Léo, vocês. Eu via vocês como referência, né? Pô, vocês mais velhos que eu na faculdade ali, eu novão, não entendendo nada, não sabendo nada. E aí, pô, tá junto com vocês num ambiente que vocês criaram hoje, falando com toda essa galera que vocês conseguem reunir todas as terças, ou pelo menos em algumas terças, é fantástico, né? Então, tipo, não tem nem o que falar, pô, é sentimento muito bom, né? Sentimento tá em casa, sabe? Tipo, vou conversar com uma galera que eu conheço, putz, sentimento muito bom mesmo, de verdade. Ficamos E aí, eu só tô felizes. esperando, o Fê me mandou mensagem que ele tá entrando, ele já tá com o negócio da sala. Parece que ele só tá com uma dificuldade de conectar a sala. Perfeito. Não sei se ele apareceu pro Caião aí. Ainda não. Se ele aparecer, eu consigo jogar ele, mas ele ainda não apareceu. E só para quebrar o seu gelo, para todo mundo que está aqui, sejam bem-vindos, os que ainda não conhecem a gente. Eu não vou falar como o Igor, porque isso é a parte dele, mas se todo mundo reparar, a gente tá todos os nossos nomes estão embaixo de uma sala com o nome Encontro Semanal. Logo à direita desse encontro semanal tem um íconezinho de chat. Se vocês clicarem, ele vai abrir um chat de texto por onde vocês conseguem interagir com a gente aqui por texto, para não abrir microfone. E aí a gente deixa o pessoal que tem que falar, falar. E conforme vocês forem alimentando esse chat, eu, Igor ou alguém que pode falar, abre o microfone, pede a voz e comenta o que está sendo falado nesse chat. Então no chat fiquem à vontade para pôr opiniões, sugestões, críticas. Só não vale xingar, gente. Pô, por favor, né? Mas se for xingar também, só xinga com carinho, né? Então, ficar magoado também. É que a primeira vez, né? Depois da segunda, aí já é outra história.
Mas na primeira, Aí já criou intimidade, já, né? Fica mais fácil. Gui, nem sei se todos te conhecem, para talvez otimizar. Faça sua apresentação profissional Claro, comigo. Faça as claro, honras. verdade. Eu, Verdade. eu não tenho esse Importante, poderio todo de te apresentar. importante. Eu só te conheço como uma pessoa que fez uma graduação muito boa. Ah, não, eu sempre fui muito carismático, né? Então acho que era o grande diferencial era o carisma, né? Brincadeiras à parte, né? Mas muito prazer, gente. Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Fiz fisioterapia aí na Unesp, assim como alguns de vocês que eu tô vendo, por exemplo, o Alemão, o Nicolas, que foram meus companheiros de sala. O Alemão em todos os estágios, o Nicolas em alguns deles. Então, tipo, passamos perrengue juntos, pois isso engrandece ainda mais a amizade e tudo mais. E aí, quando eu acabei a Unesp, eu gostava muito de ortopedia. No começo eu até gostava de cardio, mas aí acabei migrando um pouco mais para a área de ortopedia depois de algumas experiências mais práticas em São Paulo. E aí quis seguir essa área. Então, logo que eu passei, eu prestei a residência aí da Unesp e prestei a especialização daqui da Santa Casa de São Paulo, no qual eu acabei entrando. Foi experiência ótima, porque eu tive a oportunidade de estar com grandes nomes da fisioterapia, como por exemplo o Cláudio, que hoje é meu supervisor. Estive também com o Diego Galas, que também foi um nome que acaba sendo muito forte. Então, pô, acabei desenvolvendo muito. Tive com o André também, André Basta, Glauber, Samir, todos eles que são supervisores, que são, pô, fantásticos. E a gente acaba aprendendo cada vez mais, né, com cada um deles. E aí o que acontece é que logo depois eu já prestei junto com o Fernando o aprimoramento para membros inferiores de esporte, para passar mais um ano junto com o Cláudio. Então, na nossa vivência, o que acontece? Lá dentro do hospital a gente fica meio que em duas partes. A gente tem, igual meio parecido com a Unesp, a gente tem o hospital e tem a orto. É como se a gente casasse os dois. Então a gente está dentro meio que do hospital, atendendo um ambulatório durante um período específico, e depois desse período específico a gente sobe para a enfermaria, atende esses pacientes internados, e aí depois a gente tem um horário para discussões, aulas, e a gente passou o R1 basicamente eu e o Fernando em módulos diferentes, mas aí prestamos o R2 juntos, e aí agora a gente ficou basicamente desde o meio do ano passado até o meio desse ano juntos, nos membros inferiores junto com o Cláudio. E aí a gente está terminando o nosso processo lá daqui 3 semanas mais ou menos, e aí, depois que a gente terminar o nosso processo lá, o que acontece é que o Fê já está com o mestrado dele muito mais adiantado que o meu, mas eu vou começar as coletas do meu mestrado. Então a gente vai seguir um pouco mais para essa área que a Unesp, pô, fomentou muito dentro de mim, que eu sempre tive vontade, e agora eu vou voltar para isso mesmo. É, Fê? Você vai deixar o Joãozinho orgulhoso. Ah, espero que sim, espero que sim. É difícil, hein? Puxa, é exigente. Puxa, é exigente. Não tá conseguindo liberar o áudio, Fê? Só um minutinho. Qualquer coisa eu acho que você vai ter que sair e eu entrar já, da eu sala. já, eu já liberei o cargo dele, é só sair e entrar de novo, Fê. Entra da sala. Sai e entra da Ah, sala, não, por mas o gentileza. dele, ele tá com o cargo, não precisa, Fernando. É Ele- configuração mesmo. Você deve estar com alguma configuração bloqueada de áudio, porque se você conseguiu abrir o vídeo, você tem permissão para falar. Talvez o seu deve estar habilitado, Fernando. Aperte para falar. E se for isso, você vai em configurações. Aí o Gui, que conhece melhor como orientar um Fernando, tem opção Ó, de Fê, áudio. o microfone toda vez. Vê se você não fechou na opção do computador. Que às vezes você aperta, vai no canto superior direito e aparece o permitir do computador pro microfone. No ladinho do microfone vai ter uma seta para baixo. Se você clicar nela, vai abrir algumas opções. Aí tem desativar áudio, apertar para falar e configurações de voz. Possivelmente, se eu apertar para falar estiver habilitado, você não vai conseguir falar sem acionar o botão. Ainda não. Ele me mandou foto, deixa eu ver. Ó, tá aparecendo como permissão mesmo, Caião. Pra ele, pelo menos. Será que se ele voltar, muda? Tenta sair e voltar então, Fernando. É que a permissão para abrir o vídeo, ela é superior a falar, entendeu? Então, se ele conseguiu abrir o vídeo, Vamos ver. Parece que o microfone tá aberto. A Ana falou aqui pra você, Gui. Ana comentou que você é o eterno R2 dela.
Pô, a Ana é fera, pô, ela é fera. Tava lá com a gente até uma Consegue. semana. Ah, ó, aí, ó. Só que agora eu não consigo habilitar o vídeo só. Ô, cobertor curto, hein, Fernando? Rapaz. Chat e vídeo não está disponível para mais de 25 usuários. O que é isso? Ah, deve ser limitação por capacidade da sala. Então, não era pra ter isso, ele tá como ilimitado. Tá. Bom, Ô, Giga, eu não, pô, Fernando, pô. Sacanagem comigo, pô. Não, Tá não, aqui, ó. a gente. Assim, Aí entra de pessoal. novo. Olha. Peço até a paciência com vocês em relação à tecnologia, porque assim, esse movimento da gente trazer vocês para cá e não para outro aplicativo ou site de discussão é por conta das possibilidades que essa interface permite para a gente, de ter um controle, de possibilitar compartilhar arquivos e ficar um histórico. Então a gente está correndo com isso e vamos tentar resolver. Notícias do Cláudio, o Gui? Não, o Cláudio acabou de me mandar um áudio. O filho dele tava internado, ó, melhor dizendo. O filho dele tava doente. E aí ele deu uma Ah, piorada agora à noite. Aí ele tá levando ele no hospital. Ele chegou em casa pra abrir o PC, o filho dele começou a passar um pouco mal. Então acho que ele não vai conseguir estar com a gente, tá? tá. Não, a gente super entende. Tinha até comentado que você antes falou que a presença dele era essa questão de por não ser confirmado, não tá confirmada pela questão do filho. Mas então, já que temos o Fernando e você, Fernando, perdão por não conseguir Vamos lançar o embora. vídeo. Vamos lá. O Gui, antes de você entrar, fez uma breve apresentação, então te convido a se apresentar. E logo em sequência vocês podem começar a aula. Peço a todos que estão aqui compreensão pela questão da demora e também pela tecnologia. Sugestões ou até mesmo direcionamentos a gente está aberto a receber. Mas é isso, Fernando, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade. Fiquem à Tranquilo. vontade. Vocês estão me Quer se escutando apresentar bem? primeiro, filho? Estamos Pode ser? escutando bem. Beleza. Se travar, vocês me avisem aqui, tá bom? Eu sou o Fernando Neto. O Guilherme já deve ter falado um pouquinho aí. A gente está na Santa Casa. Sou de São José dos Campos. Fiz na Univap, fisioterapia. Trabalhei um tempo com vôlei e farmacon de São José também. Superliga A. Fiquei lá auxiliando nos atendimentos. Tive essa vivência aí com o atleta olímpico. Sempre vim muito do esporte. Aí depois vim para São Paulo. Fiz o programa de fellowship também no Vita. Concomitante a isso, passei na Santa Casa de São Paulo, onde eu conheci o Guilherme também. Então, desde o primeiro dia aí, a gente estava junto na entrevista. E aí, desde então, a gente não se desgrudou mais. A gente viu que eram duas pessoas que gostavam de estudar muito, tudo. E aí, a gente fez o R1 junto. Mas, assim, não no mesmo grupo, né? Não conseguimos manter. Mas depois do R2, foi uma oportunidade para a gente ficar junto. Fizemos a prova. Conseguimos passar e ficamos aí. O Guilherme fez também o fellowship também. Fiquei no pé dele para ele fazer. Aí ele fez o fellowship. E aí teve uma época que ficava eu, Cláudio e o Guilherme 12 horas juntos por dia. Então aí a gente viu que a gente conseguia render bastante. Era uma vibe bem, bem bacana também. Muito de atendimento, muita ciência, é o que a gente sempre gosta. E eu e o Gui, a gente vê que tem a vibe muito parecida, assim, também, mesmo histórias em lugares diferentes. Então aí agora eu tô aqui em São Paulo, depois fiz com o Guilherme R2, agora terminei a parte mais prática do meu mestrado, agora a parte mais burocrática. E vou continuar com o Gui ainda nessa pegada mais de parte de mestrado, dar os nossos cursos. A gente também tem outros cursos também, em outras cidades, inclusive em São José dos Campos. E aqui em São Paulo também. E agora acho que é isso. E a nossa ideia é sempre promover essa parte de... Peraí. Opa, conseguimos. Boa, liberou. Aí, legal. Promover essa parte de ciência. Eu e o Gui, a gente gosta muito disso, a gente gosta muito de ajudar. O pessoal sempre fala, né, que é diferente a parte de R2, porque o R2 antigamente era muito temido, né? Principalmente no grupo de joelho, né? O pessoal fala, nossa, é muito conteúdo, é muito tema, os caras vão bater, tudo. O próprio Santa Casa, né? O que a gente tá quebrando nos lugares onde a gente vai é isso. É onde a galera olha a Santa Casa antigamente e vai lá e fala assim, nossa, olha o pessoal metido lá, olha os caras chegaram e tal.
E eu e o Gui, a gente tá indo nos lugares, tá indo nos congressos, tá indo nos cursos, e estão vendo que não é bem assim. Então tá vendo que a gente tá muito solícito, que a gente tá buscando conhecimento. A gente é muito novo, né? O Gui tem 23, tem 24 anos. Então é algo que a gente tá para aprender. E o que a gente aprende, o que é o mais bacana, assim, que acho que o Gui se identifica bastante, é o que a gente gosta de passar muito conteúdo. Até um pro outro. A gente aprende uma coisa e fala assim, cara, esse é um negócio legal que eu vi. E aí a gente fala, esse é um negócio legal que eu li. A gente sente uma vontade de falar assim pro outro e para colocar. Então por isso que eu e o Gui, a gente tomou essa iniciativa, tem novos projetos, meus e dele aí também, juntos, para alunos e para parte de curso também. E basicamente é isso, vamos começar aí uma discussão bem legal. O que a gente gosta, tanto eu e tanto o Guilherme, falo até por ele que eu conheço um pouquinho ele também, não guardem as dúvidas pro final, a gente gosta de interação no tempo, às vezes pode só esperar pra gente terminar uma frase, terminar só um raciocínio clínico, mas na hora já pode ir direto também perguntar, a gente gosta que pergunte, a gente fica muito assim porque a gente só fala às vezes, não tem muita interação às vezes nos lugares, e a gente gosta que pergunte, gosta de um desafio. Questionar também, pode questionar, não tem problema nenhum, a gente gosta bastante disso. E estamos aqui para aprender junto, compartilhar um pouco do nosso conhecimento que a gente vive lá na Santa Casa. São 2 casos aí bem recorrentes e que a gente está bastante bem visto assim na nossa prática clínica, tá? Aí é com o Gui, que ele é bem mais organizado que eu. A gente só vai... Não, Pedro, coisa assim. Eu vou passando os slides, a gente vai vendo o caso junto. E aí a gente vai discutindo, tipo assim, coisas que poderiam ser feitas, coisas que poderiam acabaram não sendo feitas também, e a gente vai discutindo em relação a isso, demorou? Fechou. Então, ó, o slide... Aqui, ó, tá vendo? Você tem que Tá clicar vendo? na telinha onde tá a transmissão de tela de Guilherme, algo do tipo. Aí Quando vai você apertar ficar nela, ampliado. ela faz full screen. Tá bom? Não tá transmitindo ainda, né? Tá. Tá sim, Fer. É que é como se fosse, parece uma das pessoas que tá no Discord, entendeu? Só que é a minha tela. É como se o Assista a Gui tivesse... transmissão. Isso. Tá bom? Agora sim, caso clínico, bora. Segue. Show. Bora. Então, ó, Fê, primeiro caso que a gente acabou vendo, coisa que a gente vê bastante lá, paciente MLS, 28 anos, nossa, ficou parecendo até a Major League Soccer, né, dos Estados Unidos, mas enfim, 28 anos, sexo masculino e jogador de futebol amador. Aí, Fê, ele relatou, quando ele chegou pra gente, um trauma torcional no joelho direito no dia 1/6 de 2025, então há mais ou menos 15 dias atrás, e ele falou do movimento de pivô, um pé fixo ao solo. E ele falou que ele ouviu um estalo seguido de uma dor muito intensa e uma sensação de travamento, que é bem característica, né, quando a gente pensa em algumas lesões do joelho. E ele também relatou sensação de instabilidade, tá? Aí eles fizeram a ressonância e acabaram descobrindo uma lesão completa da LCA e uma lesão em alça de balde do menisco medial. E aí no dia 10, o médico já conseguiu abordar, ele reconstruiu a LCA, fez o reforço anterolateral e acabou fazendo a sutura meniscal também, da alça de balde, tá? E aí, eu acho que a gente pode começar meio que do começo, se a gente for ser muito sincero. Então, vamos pensar no mecanismo lá. O que você viu de mais característico pro LCA? O que é mais característico pro menisco que você viu, assim? O que a gente vê? Volta um pouquinho lá pra galera tá acompanhando junto também, Gui, por favor. Volta só lá. Quando a gente vê movimento pivô, né? A gente tem que lembrar as restrições do LCA. O LCA, a gente sempre muito lembra em aberta, né? Em cadeia aberta, que a gente puxa uma gaveta, fala assim, olha, vamos anteriorizar a tíbia. Todo mundo fala, qual que é a restrição? O que o LCA restringe? Anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Mas a gente pensa ao contrário também, né? O fêmur posteriorizando em relação à tíbia também ele restringe. Só que o LCA, a gente não pode esquecer que ele sai de lateral e vai para medial. E ele vai de posterior para anterior. E ele tem 2 bandas. Então, assim, ele tem essas características justamente para segurar o movimento de pivô também. Movimento de valgo, a gente vai pensar nisso. O Guilherme gosta muito de pegar isso nos nossos residentes, né? De falar assim, olha, mas peraí, se o LCA sai de um lado, vai no outro, e o valgo aproxima, como que rompe? É uma coisa que a gente sempre coloca assim, uma dúvida, mas só que a gente tem que pensar, movimento de pivô com o pé fixo ao solo, normalmente nós temos uma rotação externa, parte da tíbia, uma adução, rotação interna do fêmur e uma contração abrupta do quadríceps. Ele faz isso aqui, ó, tíbia, fêmur, ele roda externo aqui, aduz, roda interno aqui, ó, ele aproxima, só que aqui, ó, tem uma contração abrupta do quadríceps.
Uma outra coisa interessante também que a gente vê, lesões meniscais, normalmente elas vêm acompanhada de carga. Então é flexão com carga. Então é sempre parte de cisalhamento. Então a gente só consegue descartar muito agudo, é difícil descartar menisco. Tive agora um caso antes de ontem vindo que machucou sábado, tá? Antes de ontem vindo, machucou sábado, veio ontem pra mim. Não conseguimos avaliar, só que na ressonância bateu a parte meniscal também. Então isso que vocês vão ver muito no dia a dia. E uma coisa que me chama a atenção também, que tem trabalho mostrando que não há necessidade de existir, antigamente falava, tem, vai menisco, é o travamento, tá? O travamento a gente pode pensar logo de cara, vocês já pensem em menisco, mas não necessariamente. É isso que é um ponto de atualização assim na literatura que a gente pensa, nem sempre porque travou tem menisco. Mas normalmente quando trava e vem na mobilidade, eu acho que isso que me chama a atenção, acho que o mais bacana é quando a gente fala do mecanismo de lesão e que todo mundo pensa que é um valgo que estoura o LCA, que é sozinho. Mas se não Keres Slater não faria valgo, LeBron James não faria valgo, Medina não faria valgo, ninguém faria valgo. E nem o LPO, o cara do LPO que tem que levantar. Se vocês forem observar, peguem os vídeos, eles usam o valgo como uma forma de alavanca, de propulsão. Então o valgo, além de ser fisiológico, ele é funcional. É isso que a gente chama atenção, né, Gui? O que você acha? Uma coisa, acho que tem alguns pontos que é legal quando a gente pensa nisso, principalmente quando ele fala de instabilidade, né? Você relatou muito bem em relação às funções da LCA, a gente sabe que o pico de tensão dele está ali próximo de 20, 30 graus, que a gente casa com alguns testes que a gente vai falar lá na frente. E aí, quando a gente pensa nisso, essa sensação de instabilidade, ela casa muito com isso. E pode parecer até dicotômico com o estalo ou com a sensação de travamento. Mas o que pode ser comum é muitas vezes essa sensação de travamento que você acabou relatando muito bem no sentido de não ser sempre menisco, é a contração reflexa dos flexores. Porque a gente tem como um grande padrão ali, após o momento, qualquer lesão que a gente tem no joelho, independente de ser uma lesão ligamentar, que uma lesão ligamentar interarticular, isso acaba acontecendo mais. Os posteriores, eles acabam contraindo de forma abrupta em forma de proteção, para tirar rolamento e deslizamento da articulação. Então aí, se às vezes a gente vai testar agora, por exemplo, um gaveta anterior, que é um teste que é mais desenvolvido, um Lachman, que é um teste que também tem uma acurácia legal, um Lelis, a gente não vai conseguir testar bem esse cara. E aí você vai às vezes falar, não rompeu o LCA, putz, tá tudo bem, mas aí você vai indo mais pra frente no qual o posterior tá menos ativo e o edema tá menor, essa sensação de instabilidade tende a aparecer. E é onde a gente casa normalmente esse diagnóstico dessa ruptura completa do cruzado anterior. E Exato. aí entram os testes, né, cara, que é muito comum quando a gente tem lá na faculdade, né, ou quando a gente tá discutindo até com a parte médica isso, que os testes têm que ser feitos, você faz os testes ortopédicos, mas a gente sabe da validade deles, né, que a gente tem que clusterizar muitas vezes pra gente ter uma fidedignidade pequena. Então, esses testes, quando eles vão ser empregados, né? Porque, às vezes, num beiracampo... Por que eu tô falando do beiracampo? Porque eu sei que os meninos da Restore, eles cobrem muitos eventos. Então, às vezes, a gente vai no beiracampo e já quer testar, e muitas vezes o que acontece é que, putz, não vai dar positivo na sua mão porque o corpo está em proteção. Mas após 1-2 semanas que você não tem mais essa proteção tão aguda, o que acontece é que esses testes passam a dar positivo. E não é que rompeu agora, é basicamente a proteção do corpo que acabou. Então é um ponto que é interessante também quando a gente olha dentro desses mecanismos do LCA, né, Fê? Aí, exatamente. Quer falar mais alguma coisa desse? Não, o que eu acho que é bacana é só um detalhe que a gente fala muito também, né, na parte do curso, o interessante é o quê? Quando a gente está de forma aguda, o gaveta anterior, que é o mais conhecido no teste, todo mundo fala, né? Como teste do LCA? Gaveta anterior. Então é fácil, né? Translação anterior da tíbia a 90 graus, perfeito. Só que, por justamente esse gap que o Guilherme comentou, dos espasmos protetores do isquiotibiais, que normalmente esse é o padrão, né? Espasmo protetor dos isquiotibiais, hipoativação do quadríceps, inibição muscular artrogênica, né? Que a gente gosta muito de falar disso aí também, que é a inibição de articulação gênica de origem. Então você tem uma insuficiência do quadríceps logo no momento da lesão. A partir que lesionou, tem dor e edema, você já tem resposta aferente, mandando e você já tem essa resposta de inibição muscular artrogênica. E aí a gente vai testar a gaveta anterior. Só que o cara tá com isquiotibiais tensionado, tá com espasmo protetor, e ele não vem. E quando ele não vem, aí você fala assim, não rompeu o LCA. Vai dar um falso negativo.
Aí quando você joga num teste que é mais acurado para ver de uma forma aguda, que é o Lachman, que a gente mostra também como faz toda a parte de testes, toda a parte de prática, você puxa um Lachman e o Lachman vem. Aí você puxa um Lelis também, que é um outro teste interessante pra gente conversar também depois, ele dá positivo. Aí você vai avaliar a estabilidade rotatória, que acho que é importante a gente falar depois por conta do ligamento anterolateral. Neg, quer ver? Vamos dar segmento aí, Neg, pra não pegar? A gente chega lá. Senão a gente vai... Aí, ó. E a gente já consegue falar do Lau, porque o que acontece? Do Lau. Não sei como os médicos de Prudente, se eles têm acompanhado uma tendência que a gente tem visto bastante aqui em São Paulo. Porque, se eu não me engano, Fê, você me corrija que você é muito melhor de datas do que eu. Há mais ou menos 10 anos, então em 2015, 2016, mais ou menos por aí, foi descrito pela primeira vez na literatura o feixe do ligamento anterolateral. E aí o que acontece? Eles começaram a investigar outros feixes de reforços extra-articulares que o joelho poderia ter. Tanto que recentemente um grupo de joelho da Santa Casa, do Pedro Baches, ele acabou definindo e mostrando pra gente o ligamento oblíquo medial do joelho. E aí ele tem se difundido cada vez mais até fora do país, mostrando técnicas muitas vezes de reconstrução desse oblíquo medial. Mas como esse oblíquo medial ele acabou sendo até um pouco mais recente, até os critérios dele ainda são alinhados com o Lau, mas talvez não tão difundidos até em protocolos de reabilitação. Então é uma coisa que é bem nova e que vem acontecendo meio que enquanto a gente está conversando assim, essa nova tendência ao LCA vem acontecendo. E aí o anterolateral, ele acabou sendo descrito numa medida assim, putz, se provavelmente a gente tem o valgo, que se a gente for pensar, né, olhando para o joelho aqui, vamos pensar que aqui é a parte lateral. Se a gente tem um ligamento que teoricamente rompe conforme eu faço o valgo, mas principalmente o mecanismo torsional, às vezes se eu colocar um reforço aqui que vai segurar esse mecanismo de rotação, talvez ele previna um pouco mais da reincidência das lesões do LCA. Porque uma coisa que acabava acontecendo, acontece ainda com uma certa frequência, são as recidivas. Então o paciente rompe o cruzado e depois ele tem uma ruptura do enxerto. Então foi uma tentativa dos médicos de tentarem dar mais estruturas estabilizadoras para esse joelho, possibilitando talvez uma diminuição nos quadros de rerupturas. E aí vem duas linhas, né? Uma linha que mostra que em alguns artigos, em alguns prospectivos, a gente tem uma diminuição, sim, desses mecanismos de reincidência da lesão do LCA, e tem outras que já caminham para uma outra linha que talvez isso não tenha tanta diferença. E aí a gente entra até para uma outra vertente, que é a utilização, às vezes, dos músculos fibulares, como parte desse reforço anterolateral. Mas aí, Fê, queria saber da sua perspectiva do Lau, o que você já atendeu de Lau, se você pega bastante lá no Vita, como é que tá para você? O que acontece? O Lau, para vocês se localizarem, ele sai do epicôndilo lateral do fêmur, ele vai para a região anterolateral, então tá aqui, ó, fêmur, tíbia. Ele sai daqui da lateral, muito colado ao ligamento colateral lateral, muito colado, vai anterior e se insere um pouco posterior no tubérculo de Gerdy. Então ele tá ali mais parte anterolateral, mas ele não atravessa todo o joelho. Ele é um reforço mesmo. Principalmente ele restringe a rotação a 60 graus. Então você coloca a flexão de joelho a 60 graus e restringe essa rotação interna. Por que eu chamo a atenção para interna? Por que é legal essa parte do Lau? Porque é um ligamento para estabilizar a rotação interna da tíbia em relação ao fêmur. Opa! Então nós temos um teste para isso, que é o teste pivot shift. Teste pivot shift, você roda a tíbia internamente, você vai realizar a flexão. Na ausência do LCA, essa rotação interna você vai subluxar, porque não tem o ligamento restringindo essa rotação. Lembra que o LCA também restringe a rotação. Você está subluxado, você flexiona o joelho. Quando você estende por volta de 20 a 30 graus, que seria o pico de tensão do LCA, você tem o reposicionamento, mas na verdade não é feito pelo LCA, é feito pela banda iliotibial, porque como está ausente o LCA, a tíbia rodou interno, na hora da extensão, pum, ele reduz e a gente consegue ouvir o solavanco. Por que eu digo isso? Se o ligamento anterolateral, ele restringe, além de restringir a rotação interna, ele também auxilia na restrição da anteriorização da tíbia em relação ao fêmur, nós temos que tomar cuidado com esses movimentos durante um pós-operatório imediato. Além disso, ele está na lateral e vai do fêmur para a tíbia. Então, ele também restringe o componente menor que o ligamento colateral lateral, mas também o componente de varo.
Então é importante a gente entender, não colocar o joelho no início da reabilitação do LCA em componentes com varo. Exemplo, SLR lateral com caneleira na tíbia sem estar com sinal de lag. Ou SLR medial. Então entrar com varo e valgo agora, nessa fase, não estando com screw home, certo? Não estando com o joelho travado, com sinal de lag negativo, é um tiro no pé para a gente pensar na lacidão desse ligamento, que ainda está sendo estudado. Já temos estudos com 5 anos, já temos, mas dos fibulares. Daí eu vou parar de fibulares. Não temos estudos ainda com 5 anos 500 fibulares, mas é algo que já está sendo desenvolvido e já está sendo estudado, principalmente a parte dinâmica, mas ainda não se sabe a parte assim, nossa, vai ser o salvador? Porque a tendência era essa que ele comentou. Qual que é o problema do LCA? É a recidiva. Nós temos alto índice de recidiva e precisam de lesão do lado contralateral. E eles agora, eles começaram com o anterolateral e agora estão no oblíquo medial. Ou seja, tentando auxiliar o LCA tanto nessa instabilidade rotacional quanto rotação externa, pensando no oblíquo medial, tanto rotação interna da tíbia pensando no anterolateral e tanto principalmente nessa AP, né? Nessa transação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Então o que a gente pega no dia a dia, a gente tem que tomar cuidado com o estresse, tomar cuidado com o pivô, você adia um pouco mais ou componentes um pouco mais rotacionais, os deslocamentos laterais básicos, então os cuttings, né, que a gente vê na literatura, o side step, que é o melhor dizendo, que você apoia e desloca para o lado oposto, você tem um componente de varo, porque o joelho está fixo ao solo, você desloca o peso e vai para o outro lado, pensa, o seu momento, que a gente chama de momento é varo. Então, quando você pega no anterolateral, você vai pegar uma lesão sistemática, você vai colocar, falam que não muda nada na reabilitação. Mas, ainda como os estudos estão se desenvolvendo, nós tomamos um pouco de cautela. Então, significa que a gente vai mudar a reabilitação abruptamente? Não. Mas, conversando com o médico, tendo esse anterolateral, a gente toma um pouco mais de cuidado nesses componentes, principalmente de varo e rotação interna. Acho que é isso, Gui, acho que é o principal a você falar. Não, é que você já estava falando e, pô, já fui até adiantando que a gente ia até conversar nisso, né? Porque quando a gente pensa nesse PO inicial para físio, a gente acaba tendo, basicamente, para nós... Peraí, só uma coisa antes, que é importante. Dentro disso que o Fê falou, existe uma tendência que os estudos caminhem para que o LCA com LAU e a reconstrução da LCA isolada, ela não tenha diferenças de restrição quando a gente olha para o pós-operatório. Então, que o pós-operatório não mude. Mas, atualmente, a gente tem duas linhas. Uma linha que fala que você tem algumas alterações que você tem que estar atento, principalmente no começo da reabilitação e lá no fim, que a gente vai conversar sobre isso. E uma linha que fala que, pô, vai ficar tudo igual. Só que os acompanhamentos da linha que fala das restrições, eles acabam sendo um pouco maior. Então, como eles são maiores e tem um nível de evidência um pouco mais alto, a gente acaba optando e seguindo mais pelo que é mais cauteloso. A partir do momento que se provar, pô, que é igual reabilitar os dois e que não muda nada em desfechos como função, retorno ao esporte, dor, pô, não tem o menor problema. Existe uma maior tendência também, atualmente, os médicos poderem optar daqui para frente, caso isso consolide, por reconstruir o LAU e o oblíquo medial. Só que qual que é o grande problema, às vezes, dessa realização? A quantidade de enxertos. E se a gente for ver, quando a gente olha para o LCA, a gente pode ter lá basicamente os flexores, né? Então os posteriores sendo utilizados. A gente pode ter sob utilização ali o tendão patelar, e a gente pode ter até o tendão quadricipital, e alguns estudos mais recentes falando dos fibulares, mas atualmente podem ser utilizados esse músculo fibular justamente para reconstruir o LAU. E tem um artigo que mostra que a diferença, não existiu diferença em questionários autorrelatados para a função do tornozelo. Então, ou seja, teoricamente mexer no tornozelo não daria nenhum problema em medidas de desfecho autorrelatadas. Mas qual que é o grande problema disso? A gente não tem nenhum teste físico que avalie realmente a função desses indivíduos. Então, se predispõe mais em torse, porque os fibulares estão com uma parte do tendão menor, a gente não sabe ainda. Então, acaba sendo muito complicado, porque esses avanços, eles vêm junto com gaps, coisas que precisam ser respondidas ainda, e a gente vai precisar de tempo para conseguir responder isso. Mas quando a gente olha para esse protocolo inicial, o que é interessante? O Fê falou muito bem dos estresses em varo e valgo. Então a gente já não faria pivô num LCA convencional. Então a gente não abusaria em relação a isso. Então nesse começo, acredito que vocês têm que estar muito atentos a esses estresses em varo. Então, como o Fê falou, é legal que o joelho esteja em extensão.
quadríceps muito ativo. Então, o que pode ser utilizado aí? Pode ser utilizado recurso como eletroestimulação, como a corrente russa. Você tem que drenar bem esse joelho para diminuir esse edema. E aí vocês vão ter os portais artroscópicos até com uma quantidade maior ali em comparação com um paciente que talvez não tenha feito o reforço do LAU. Mas além dos estresses em varo, é legal entender os estresses em valgo também, porque tudo que faça com que esse enxerto aproxime e depois tenha essa tendência a voltar para o varo de maneira abrupta pode ser um problema. Então, às vezes, o SLR medial também não vai ser uma estratégia que vocês vão adotar logo de cara. Tudo depende do lag de vocês, tudo depende do quanto esse quadríceps vai estar ativo. Se ele já estiver ativo, teoricamente é um mecanismo protetor para esses dois reforços. Mas quando a gente olha, às vezes, para um lag não ativo, isso pode dar um pouquinho de problema. Aí vocês podem pensar assim, putz, durante a descarga de peso, a gente também tem alguns estresses em varo e alguns estresses em valgo. Mas quando a gente pensa principalmente no que a gente tem em relação aos apoios, os estresses em varo, eles acabam acontecendo em vários momentos, mas não com a carga axial. Então eles acabam não sendo um problema para a gente quando a gente está olhando para esse protocolo de reabilitação. Então a descarga de peso, ela pode ser feita de uma maneira semelhante, mas às vezes até com utilização do brace, só por precaução. Então não é incomum que vocês encontrem dessa forma também, tá bom? E aí o resto vocês podem trabalhar, se não for o enxerto de flexor, o posterior, putz, vai estar liberado. Tem um artigo só que fala de restrição de ADM, né, Fê? Sim. Um artigo só que fala que para segurar 90 graus. E aí você seguraria 90 graus por mais que 2 semanas. Se eu não me engano, por 4 semanas esse artigo. Mas é um único artigo. Um único artigo. E que a gente não segue essa base, porque já se viu também que quanto a ADM não tem problema. O que eu queria acrescentar, Gui, é o seguinte, uma coisa que você falou muito bem. Se, dependendo do seu lag, e a gente trabalha com os profissionais, a gente recebe direto mensagem de outros profissionais pedindo dica, pedindo orientação. Os profissionais trazem aqui na Santa Casa os pacientes deles para a gente avaliar também junto com o profissional também. Isso acontece aqui com a gente também, a gente está super aberto para isso também. Mas o que eu queria chamar a atenção era o lag, o que a gente sempre fala de inibição muscular artrogênica. Se vocês forem ver os trabalhos, a gente sempre está acostumado a colocar só eletroestimulação. Então, como que eu combato a inibição muscular artrogênica? Faço eletroestimulação e faço exercício. Galera, se a gente for ver o artigo do Lepley, que a gente gosta muito desse artigo, é um cara que sabe muito de inibição muscular artrogênica, estuda muito a área, publica muito. O principal, o caminho 1, o passo 1 para acontecer a inibição muscular artrogênica, como o próprio nome diz, é a origem articular. E depois ela vai seguir a somatosensorial, a parte cortical, e tem componente periférico. Mas hoje em dia está se falando muito mais da parte cortical também. Trazendo aspas para isso, não esqueçam do que o Guilherme comentou, drenar o joelho. A gente precisa de uma boa drenagem. Aí, ó, olha a diferença de um quadríceps para o outro. O Guilherme solicita a contração do quadríceps, olha o quadríceps direito. Bem dado. Agora, olha o direito primeiro. Agora, olha o esquerdo. Olha a diferença de um para o outro. A gente vê os portais. Esse foi de um menisco, Gui? Esse foi do menisco, Fê. Do menisco, exato. Não, só para outros portais, só para eles não confundirem. No LCA, galera, não tem aquele portal, mesmo se for fazer uma sutura, independente da sutura do médico, aquele portal medial ali, ó. Tem 1, 2, 3. Os dois anteriores vão ter igual. A única diferença é que no do LCA vai estar um mais abaixo. Tá? Mas assim, o que é importante, o Guilherme tá querendo chamar atenção aqui para o quadríceps. Galera, a gente não vai ativar esse quadríceps só com eletro. Se você não recomendar um bom gelo antes, não fizer um bom gelo antes da sessão, é aí que tá um pulo do gato. O primeiro pulo do gato para vocês hoje, que vocês vão aplicar no paciente amanhã, a gente pensa, faz a sessão inteira e no final faz o gelo. Galera, se eu tenho resposta aferente vindas do meu joelho, subindo para a parte cortical, e aí sim a parte cortical e a resposta reflexa medular diminuindo a ativação muscular, por que eu não combato essa resposta à frente primeiro? Dreno um pouco o joelho, paro com que a cápsula distenda tanto por conta desse edema, paro de enviar informação, entre aspas, negativa aferente, porque é um mecanismo de proteção. Eu explico assim para os pacientes. O nosso sistema está falando, olha, o joelho aconteceu alguma coisa, tenho dor e edema, normal não está, vamos protegê-lo. Diminuo a contração, a capacidade de contrátil do músculo principal. Do joelho, é o quadríceps, no ombro, deltoide, no tornozelo, tríceps oral com componente fibular.
A gente sabe dessas condições, mas a gente não drena e não faz um bom gelo antes da eletroestimulação, antes da reabilitação. E a gente vê que é uma dos pulos do gato. Se vocês forem ver nas metodologias dos estudos, o gelo é feito antes e a gente faz gelo depois. E aí a gente fala, poxa, eu pego o joelho, posso até drenar, mas eu não diminuo um pouco essa resposta álgica do início. E pode ser um pulo do gato para vocês conseguirem solicitar quadríceps um pouco mais. O que você acha, Gui? Então, Fê, pô, faço das suas palavras as minhas, pô. Acaba sendo muito comum que a gente queira usar muitas vezes esses recursos que são eletrotermofoto no fim. Então, cereja do bolo, às vezes, e muitas vezes ela pode ser, dependendo do serviço que você tá, ela pode ser a cereja do bolo. Mas nesses casos, quando a gente pensa em tudo isso que você falou, então, fisiologicamente, a gente precisa de um ambiente que não tenha líquido, porque a mensagem é como se eu tentasse conversar com vocês sobre um espelho d'água. Conforme eu vou falar com vocês do outro lado do espelho d'água, é como se a gente acabasse não conseguindo se ouvir. É exatamente a mensagem neural tentando chegar no motoneurônio do músculo. E aí, qual que vai ser o problema? Você não tem resposta do músculo, consequentemente, você não tem contração. E pra gente, quanto mais a gente demora, às vezes, para ganhar essa extensão completa, a gente pode ter favorecimento por rigidez, favorecimento às vezes por conta de uma posição de flex, em deixar com que esse ligamento forme artrofibrose. E pra gente isso vai ser um ponto que pode ser uma conversa até só sobre artrofibrose, mas ela é um ponto muito complexo quando a gente pensa nisso, principalmente em pacientes que têm uma resposta imunológica mais aumentada. Mas além disso, Fê, o que é legal é que dentro desse caso que a gente está discutindo, esse paciente também fez uma sutura de menisco. Então a gente estava olhando lá para um LCA e para um LAU, né? Que aí, teoricamente a gente tem algumas restrições que elas são não mais nítidas, mas elas são mais palpáveis que é um protocolo só. Mas aqui, quando a gente pensa em casos, às vezes, que a gente tem essa lesão ligamentar e essa lesão meniscal, a gente tem que somar os dois protocolos de reabilitação. E o que é interessante é que muitas vezes, de começo, a gente nem sabe muito bem o que a gente pode ou não fazer, fica com receio por conta até de dor, edema, que pode estar acontecendo ali. Mas no menisco, o que é legal é que a gente pensa que quanto mais flexão eu tenho, mais ele é utilizado, né? Então, sobre mais estresse, ele vai acabar sendo colocado. Então, pode ser que numa sutura de menisco, de uma alça de balde, o médico não libere uma carga precoce. Mas a gente tem algumas lesões de menisco que podem favorecer isso, não tem? A carga precoce? Tem. O que acontece? Primeiro a gente precisa separar a parte meniscal, que a gente tem que pensar a função do menisco, né? A função do menisco, ele aumenta a área de contato. Galera, a gente vai ver sobre absorver carga. Galera, menisco não absorve carga. Menisco é uma fibrocartilagem. Tem trabalho mostrando já que a capacidade de absorção dele é baixa. Então não é absorção de carga. Você aumenta a área de contato, você aumentando a área de contato, você diminui pressão no local. Você favorece a artrosistemática. Você ajuda na lubrificação. Ajuda na propriocepção. Então, assim, você tem várias funções meniscais. E quando a gente pensa na área mais lesionada do menisco, que a gente for ver um artigo, é a zona 3 e a parte corno posterior. E normalmente, quando o menisco, no movimento que a gente faz, a gente sempre vai estar com flexo. E o flexo, o próprio teste de Tessali, tem a 5 e a 20 graus, não é à toa. A 5 graus você testa um pouco mais de corno anterior, então quanto mais extensão, mais com corno anterior. Então imagina, anterior, posterior. Quanto mais a flexão eu tenho de joelho, maior compressão eu tenho do meu menisco posterior, do meu corno posterior. E quando a gente vai pensar no ganho de ADM, por exemplo, a gente vai segurar a maioria dos protocolos. A gente conversa com quem tem os protocolos atualizados, conversando com médicos, por exemplo, aqui do Sírio-Libanês, Albert Einstein, o próprio da Santa Casa também. As primeiras 4 semanas você não vai passar de 90 graus. 90. Então você vai ficar 90 graus na primeira semana. Olha como é diferente no LCA. O LCA, você está na primeira semana e você atinge 90 graus. E vai ganhar 10 graus por diante. Já no menisco, você fica 4 semanas nos 90 graus. E você tem uma evolução gradual. 120 com 6 semanas e pode chegar a 140 com 8 semanas. Agora, o que é interessante que a gente sempre cobra no menisco, ele tem uma tensão circular. Imagina que o menisco ele é uma cunha, ele é isso aqui, ó. Ele é uma cunha. Ele é mais fino, intraarticular e mais aberto para fora, como se fosse para externo, um ambiente mais externo. Ele não extravasa a articulação, ok? Vocês sabem muito bem, ele com mais para ambiente mais externo articular, ele é um pouco maior. Então ele é uma rampa de skate. Dentro dessa rampa de skate, ele tem tensões circulares. Não só circulares, mas ele também tem na forma perpendicular. Mas as principais são as circulares.
E lesões, por exemplo, em raiz e lesão radial, que a gente chama, que é como se fosse abrir assim, ó. Então você tá vendo o menisco aqui, ó. Eu deitei o menisco, tô vendo o menisco de cima. O menisco abriu no meio aqui, ó. Essa tensão circular perdeu. Por quê? Porque se eu colocar a carga aqui, ó, eu vou abrir. A gente conversa muito disso também. Então, por exemplo, esse tipo de lesão e uma lesão em raiz, no qual prende o menisco. Então, o menisco tem raiz anterior, raiz posterior. Quando você prende, você desloca isso aqui, ó. Você perdeu, imagina em formato de C, você perde o menisco. Quando você impõe carga, ele roda, ele luxa. Ele não tem função. Então, essas são as lesões mais graves. Essas lesões, o médico ele pode restringir carga, às vezes, proprioceptiva, por 3 a 4 semanas. E, às vezes, não deixar tocar no chão. Como eu tive o exemplo do menisco lateral. Mas é um outro caso que é menisco lateral, uma sutura de menisco lateral. E que, por si só, já segura um pouco mais de carga de peso. Médico-chefe do Sírio-Libanês. Agora, no menisco medial, vocês vão ver muito isso. Então, o que é importante? Vocês entendem a função do menisco. Sabem sobre a reabilitação do menisco. Só que conversa com o médico. Porque quem operou, quem viu como ficou a sutura foi ele. Então ele que vai virar, vai falar assim, você sabe que o menisco normal, tem literatura mostrando, galera, trabalho mostrando com 1 dia de pós-operatório. Sutura, descarga de peso. Sutura, tem trabalho mostrando. E tem trabalho mostrando, a gente tem uma aula disso. A gente tem uma aula exatamente, a gente mostra isso. Trabalhos, a gente lista todos os trabalhos que colocam de forma precoce, todos os trabalhos que colocam de forma tardia. Então, a nossa aula meniscal está assim. E aí a gente vê que tem as duas tendências. Então, tem a literatura que coloca de 4 a 6 semanas. Uma descarga de peso parcial e por volta de 6 a 8 semanas uma descarga de peso total. Tem protocolo que na primeira semana é descarga de peso parcial, segunda semana, terceira semana total. E aí, qual que a gente segue? Oi? Uma coisa também que é interessante, né? É que quando a gente está olhando para esses casos, a gente tinha uma onda muito grande, por exemplo, de menissectomia sendo feitas, né? Então, você estava falando sobre as tensões circulares e sobre a parte mais anatômica, assim, do menisco. E a gente tem algumas zonas de vascularização, né? Então, quando a gente olha para a vascularização do menisco, ele é dividido, esse triângulo que o Fê colocou, ele é dividido em 3 zonas, assim. Uma zona mais externa, que eles chamam de vermelha-vermelha, porque justamente tem mais sangue. Uma zona de transição, que chama vermelha-branca. E uma zona branca-branca. Então, se eu estivesse olhando para esse menisco de frente, a zona mais externa é vermelha-vermelha, a zona mais interna é a zona branca-branca. E aí, o que acaba acontecendo é que, dependendo da área, o médico pode fazer uma coisa diferente. Porque é muito comum que, às vezes, o paciente faça por um pós-op de LCA, e o médico fala que só tirou um flap do menisco, só fez uma limpeza no menisco. Mas pra gente isso vai ser um grande problema. Não um grande problema pra gente em si, porque nosso protocolo de reabilitação fica até mais fácil. Mas quando a gente olha para um protocolo, por exemplo, do acompanhamento do paciente, a gente pode acelerar processos osteoartríticos, a gente pode fazer com que isso se potencialize, e principalmente que esses pontos de pressão no menisco acabem sendo maiores e favoreçam uma lesão futura. Então a gente tem que ficar muito atento a isso quando a gente está nesse diálogo que o Fê falou. E aí, Fê, Ana Paula defende que ela, pra você ter uma ideia, ela me deu o curso que eu tenho de recovery. Pô, animal, tá ligado? E, cara, ela perguntou pra gente, perguntando sobre a reconstrução do LCA com a sutura do meniscal. Quando a gente pensa na descarga de peso e exercício em cadeia fechada. Então, o que normalmente a gente acaba fazendo lá, né? É muito interessante porque a gente vai seguir os exercícios de descarga de peso justamente com os exercícios em cadeia fechada, justamente com a descarga de peso. Então, a gente respeita normalmente na sutura meniscal, a gente pode ser um pouco mais precoce dependendo do tipo da lesão, mas via de regra, a gente acaba olhando assim. Por até 6 semanas ou 8 semanas, dependendo da magnitude da lesão, a gente pode até segurar descarga de peso. Então, essa descarga de peso, ela ser proprioceptiva. Então, entre 6 e 8 semanas ela passa a ser parcial e pós 8 semanas ela pode passar a ser total num protocolo bem restrito, sendo muito sincero. Mas o que a gente vê, por exemplo, eu tive um paciente meu de sutura de menisco que hoje ele tá morando nos Estados Unidos, que ele tá lutando luta olímpica pelo Brasil. E eu segui com ele, cara, com 4 semanas, ele com um quadríceps, desse tamanho, um moleque de 17 anos, parecia que tomava Durateston, todos os suplementos que tinha aí pra... não, ninguém acredita, você tem o cara barbado, o cara parecia que ele que ia me avaliar na física, pra você ter uma ideia. Mas aí o que foi interessante é que com ele, por exemplo, com 4, 5 semanas, mesmo uma sutura de alça de balde, ele tinha tanta estabilidade muscular que isso me favorecia. O grande problema
na descarga de peso, não vou sendo sincero, não é nem na descarga de peso, é quando a gente começa a ter que colocar os posteriores no jogo. Porque o que acontece? A gente tem inserções do semimembranoso que acabam indo de encontro essa estrutura do menisco medial. E elas atravessam depois para a pata de ganso. Então é muito comum que esses pacientes, quando a gente começa a dar carga, eles comecem a evoluir com dor medial na pata de ganso. Porque a gente não conseguiu dar demanda para o posterior, porque a cirurgia não permitia. E conforme a gente foi colocar a descarga de peso, ele começou a ser recrutado com uma musculatura de estabilização. E aí o que acaba acontecendo é essa sensibilidade maior. Então, o que a gente normalmente acaba orientando? Para ficar muito atento a essas dores insercionais da pata de ganso ou dores no compartimento medial. Conforme isso não for acontecendo em exercícios bilaterais, o que a gente pode acabar encontrando é que, progride tranquilo, sem problema. Mas aí, pós 8 semanas, o unilateral, a gente já tem um pouco mais de segurança quando a gente olha para essa alça de balde. Somaria alguma coisa, Fê? Que a Ana Paula colocou assim, que ela teve um caso assim, o cirurgião falou que podia liberar a descarga de peso, protocolo de LCA, mesmo feedback do paciente. Sem inserções, fiquei meio encanada. O que acontece? O mais importante é a gente virar LCA com menisco. Então, beleza. Menisco é algoritmo. Ou fez a sutura, ou fez minissectomia. Fez minissectomia, descarga de peso precoce. Beleza. Precoce, agora a gente tem que tomar cuidado. Não é porque é precoce que a gente vai deixar sem muleta e vai tacar carga. Lembrem que foi operado, foi retirada uma área meniscal, tem trabalho mostrando que acelerou a osteoartrite, isso já é comprovado. Quem faz minissectomia tem osteoartrite mais precoce, ponto. Se ela vai ser sintomática ou não, questão da osteoartrite a gente resolve com ela depois. Agora vai ter osteoartrite precoce. Fez sutura meniscal, segue o protocolo. Aí protocolo de como? Corno posterior, aí o que vocês podem ter de divergência entre alguns médicos ou alguns protocolos? Normalmente é corno posterior. Quando você está em extensão, normalmente quando você tem um serviço mais elaborado, mais premium, assim, que nem eu e o Guilherme, a gente trabalha em 2 clínicas, no qual o serviço, o cara quer premium plus master. Então ele quer o máximo, então o cara chega de brace pra gente. A gente já sabe que o brace não vai ter eficácia nenhuma, não tem diferença, não surgiu eficácia, não há necessidade de usar brace, ok? Mas ele chega de brace. E ele chega de brace em extensão. E aí alguns médicos liberam a carga, uma descarga de peso para objetiva para parcial de forma mais precoce com o uso do brace em extensão. Por quê? Justamente por ter o corno posterior ser lesionado, quando você está em extensão, a carga está anterior. E quando você está em brace em extensão, teoricamente você está em screw home, você não está tendo carga no menisco posterior. E aí é uma outra sacada. E aí a gente fica assim, aí vocês vão falar assim, poxa, Guilherme e Fernando falaram que é para dar descarga de peso de 4 a 6 semanas, normalmente evolui parcial. Entendam, 4 a 6 semanas não é porque a gente está chutando. Por quê? Lesões menos graves. Por volta de 3 a 4 semanas, você começa a descarga de peso parcial. 6 semanas, lesões complexas, exemplo, lesões de raiz, radiais, alça de baldes muito grandes, vocês começam a descarga de peso parcial por 6 semanas. E iniciam a descarga de peso total por volta de 8 semanas. Ok? E retiram as 2 muletas só com 8 semanas. Agora, quando a gente pensa numa minissec, quem manda é o LCA. E o LCA, a descarga de peso é precoce. Então você vai seguir as muletinhas, 2 semaninhas ou 1 semaninha, dependendo daí, olha como a cascata. Olha como não tem como eu e o Guilherme a gente entregar um protocolo, a gente fala muito isso no curso, porque a gente entrega um protocolo, mas se o cara tiver com lag, não tá confiante, não tá com apoio unipodal, a gente não vai liberar a muleta. Eu e o Guilherme a gente não solta a muleta. O cara vai ficar com essa muleta até ele conseguir zerar esse lag, até ele conseguir zerar esse quadríceps. Ele tem o single leg stance, bom, que é o apoio unipodal, que é a mesma posição que a gente vai avaliar o Trendelenburg, mas avaliar a ativação de quadríceps. Então, por isso que a Ana comentou com a gente aí que o cirurgião liberou a descarga de peso da LCA, possivelmente por duas coisas. Se foi sutura, foi uma sutura pequena, numa área bem vascularizada e que não passava carga, e ele sabia que a Ana não ia evoluir a descarga de peso com flexão, ou seja, não ia fazer um agachamento quebrando a paralela, não ia fazer um agachamento abrupto, e liberou, tranquilo. Ou vai optar pela minissectomia, e quem manda na descarga de peso com minissectomia é o LCA. E aí a gente vê, aí ela faz outra pergunta aí, esse a gente é craque. Outra dúvida, vocês observam o caso de trombose. Trombose, fala aí, Gui. Vou dar um relato de hoje.
Não vou expor quem foi, contar o relato de hoje, vocês vão dar risada. Você vai dar risada também, que você nem sabe. Então, Eu na galera, vocês enfermaria sabem lá. assim, tudo que a gente tá fazendo aqui agora, nada é combinado, tá? Eu não sei o próximo slide. Então, assim, por isso vocês vão ver o gameplay. O pessoal assusta, fala que é combinado, mas não é. Então, tudo que a gente tá vendo no chat e até a apresentação, eu não vi a apresentação, tá? Se o Guilherme colocar uma foto de alguma coisa aleatória de um tornozelo, já começava a falar de tornozelo, não é nada, mas eu confio do Guilherme. Então, vai lá. Só pra vocês terem ideia. Mas aí, ó, se liga, a gente foi na enfermaria, a gente tava. Não era nem um caso de LCA, mas vai ajudar a exemplificar isso. A gente atende muitos pacientes fraturados, né, ou traumatizados, politraumatizados, e a paciente estava com um fixador delta, então um fixador no tornozelo que forma um triângulo, de maneira geral. E aí o que acontece? A gente estava conversando, né? Aí a aluna foi fazer a avaliação inicial e eu e o Fernando somos muito chatos nessa avaliação inicial de enfermaria. A gente fala que tem que colher os miótomos, os dermátomos, que tem que colher a parte de TVP, justamente como a Ana acabou perguntando. E aí a aluna falou para mim assim, eu deixei ela avaliar, ela acabou não pulando essa parte, mas a paciente não apresentava nenhum sinal mesmo assim, mas é importante que avalie, né? Aí eu conversei com ela assim, falei, e aí, você avaliou o TVP, né? Ela falou, não, eu avaliei ontem, tava tudo bem. E é justamente o que a gente acaba não fazendo na nossa prática e o que a gente tem que fazer mesmo. Porque a partir do momento que a gente faz uma cirurgia, de maneira geral, a gente tem que entrar com um protocolo profilático de anti-TVP. Então o médico, normalmente, ele vai entrar com algum medicamento como a heparina, por exemplo, que é a mais utilizada. E aí o que acontece? A TVP ela tem uma tríade que acaba para ser gerada, então ela tem a que a gente chama de tríade de Virchow, que é basicamente a êxtase sanguínea, a lesão endotelial e a restrição de fluxo que a gente pode ter ali. E aí o que vai acontecer é que muitas vezes nesses casos de LCA, você tem uma restrição que pode vir nas artérias, mas muito mais relacionadas ali aos gastrocnêmios. E normalmente os médicos eles tendem a indicar o uso da meia compressiva para favorecer que você não tenha êxtase sanguínea, porque a lesão endotelial eles acabam fazendo e o garrote eles têm que fazer a cirurgia, então a êxtase também vai acontecer. Então acaba sendo comum que esses pacientes possam evoluir. É uma taxa pequena, mas por exemplo, a gente já pegou alguns casos lá na clínica que pareciam ser TVP, mas eles eram vasculites. Então é uma coisa que você pode confundir. Então você pode estar atento, você tem os testes, né? Então você tem o Bancroft que você pode fazer, você tem o sinal da bandeira que você pode fazer, que são testes que a gente utiliza lá dentro do nosso setor para avaliar a TVP. O que acaba acontecendo é que você pode ter alguns casos de vasculites também. Então é legal ficar atento a isso. E caso ele esteja apresente aquele membro que está mais edemaciado, que está com aquela dor, a dorsiflexão, que você palpa, você sente o empastamento, é legal que você encaminhe para você ter certeza. Porque se for uma vasculite, você pode ficar um pouco mais tranquilo que você vai conseguir reabilitar, só vai dar um pouco mais de trabalho. Mas além disso, se for uma TVP, é importante que o paciente já esteja com a heparina ali. E aí tem até uns trabalhos que eu e o Fê, recentemente a gente deu aula para a RESP, e lá dentro dessas aulas, o que eu acabei mostrando é que muitas vezes, por exemplo, quando o paciente faz prótese de quadril, que é uma cirurgia bem maior, quando o paciente está sob utilização do fármaco, a gente por 3 horas, a partir do momento da aplicação do fármaco, a gente não pode estar atuando com esses pacientes. Então, até casou com um caso que o Fê estava atendendo. O Fê estava atendendo, ele falava para ela tomar o anticoagulante um pouquinho antes dele ir. Se eu não me engano, não era, Fê? Era mais ou menos isso. Hoje se eu estiver errado. E aí quando a gente leu isso, a gente falou, opa, é muito pelo contrário. A gente tem que a gente pedia para ela tomar bem antes, para eu poder mexer nela e não correr risco nenhum. Porque o nosso exercício pode promover lesão endotelial, né? E caso ela esteja sobre o pico de ação do fármaco, o que vai acontecer é que você não vai ter a ação plaquetária. E é justamente o que você às vezes precisa. Então você fica meio que nessa balança, tendo que sortear os dois, quando você pensa na sua prescrição para esses pacientes. Olha, não teve indicação do medicamento. E o que é bacana, né? A gente vê aí, ó, paciente sentir a pressão, coloração e muita dificuldade de colocar o pé no chão. O que a gente sempre exige da galera, exige é forte, falar que o Grêmio a gente não exige nada, a gente só pede e conversa numa boa, é bem tranquilo, a galera que vem, mas são os testes, né? Então é o que a gente sempre fala. A gente pensa no sinal da bandeira, então se vocês olharem a panturrilha, ter algo mais pastoso, você apalpou, você parece um saco de areia que você coloca, já liga um alerta.
compara outra panturrilha, palpa uma, palpa outra, uma dor desproporcional. Então você vai fazer uma dorsiflexão, um joelho com leve flexão, faz uma dorsiflexão. Você fazendo uma dorsiflexão, você sentiu e o paciente referiu uma dor na panturrilha. Absurdo, uma desproporcional, porque uma dor pós-operatória também vai existir, galera, isso a gente sabe. A gente tem todos os dias que a gente fala, pô, existe, mas é uma dor desproporcional, o cara não consegue. Você faz dorsiflexão, o cara fala, nossa, pelo amor de Deus, para. Isso a gente pega o teste de Romans, a gente pega o teste de Bancroft, a gente apalpa a panturrilha contra a tíbia, o cara sente uma dor desproporcional. Então, assim, a gente pensa nisso aí, já olha esse aspecto, a coloração também, a perfusão, é importante a gente analisar, o TEC, né, que a gente vê tempo da parte sanguínea, que a gente pensa, né, a parte de retorno capilar, que a gente pensa no retorno capilar com menor que 3 segundos, tempo de enchimento capilar, tinha fugido o nome, voltou, tempo de enchimento capilar. Então, quando vocês estiverem no hospital e colocarem como TEC menor que 3 segundos, é o desejado. Uma TEC maior que 3 segundos, um tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, significa que está demorando mais 3 segundos para encher o capilar, está com edema. E a gente tem que tomar, poxa, tá muito. Artéria tibial, não tô conseguindo. Tá diferente do lado contralateral. Liga um outro alerta. Então isso é importante a gente entender e a gente observar. E o que é difícil é que atrasa todo o processo de reabilitação. Se você teve uma TVP, você pode ser o melhor fisioterapeuta do mundo. Você pode estar totalmente alinhado com a literatura. Você pode ler a última revisão sistemática que lançou ontem. A gente brinca isso aqui, né? A gente brinca muito. Eu sou, assim, chato no sentido que a gente manda o trabalho, a gente fala, poxa, demorei para ler, porque a gente lê trabalho às vezes que lançou no dia. Isso é o nosso objetivo, a gente busca isso com os alunos. Você pode ler o trabalho mais atual. Não interessa. Aí, ó, foi um saco no início, mas deu tudo certo. Que bom, Ana, mas assim, a gente vê justamente que é isso. A gente teve um caso de complicação desse. Nossa, olha isso que eu acabei de lembrar. O paciente que teve o LCA nosso, ano passado, LCA com menisco, teve TVP, fomos para o pronto-socorro, foi diagnosticado, entrou com anticoagulante, resolveu. E agora, com 9 meses de reabilitação, esse paciente rompeu o calcâneo fazendo propulsão com o nosso aluno. O dele foi a vasculite. Que deu. Então, verdade, isso foi descartado TVP e ele teve 2 complicações, exatamente, verdade. Não foi vasculite, foi aquele negócio que dá na. Não, é que não foi vasculite, foi tipo. Ele pegou pesado. Putz, cara, não era vasculite, só pra vocês terem ideia, atrasou todo o início, aí atrasou o meio, aí corrigimos o meio, alinhamos, ele tava com todos os critérios para ir de alta. Todos os critérios para ir de alta tava voando. E tava agora no trabalho final, trabalho com bola, gesto esportivo. Fazendo um trabalho de propulsão. Mais que 9 meses. Ele rompeu o tendão calcâneo no setor. Gabi Magalhães tá aí, tá no relato aí, ó. Aí. Exatamente. Ele rompeu no setor. Galera, tem os testes, eu e o Guilherme fazendo a avaliação, todos os testes positivos, a gente já viu, já. Depois ele ficou até 2 horas da manhã no pronto-socorro para diagnosticar o que a gente diagnosticou lá em 5 minutos, mas tudo bem. Mas ele rompeu o tendão calcâneo no setor. Então, assim, é muito comum ter complicação. Depende do seu público, né, Gui? Eu vejo assim, né? A gente vê muita complicação na Santa Casa porque a gente tá no lugar para ter complicação. Se a gente for pensar. É um lugar de porta aberta, né? É que é importante estar atento, porque, tipo assim, por exemplo, no caso da Ana foi mas é que normalmente vai acontecer mesmo, ó. O Gil acabou perguntando se esse tipo de complicação é comum. Quando a gente olha para isso, Gil, os números, pelo menos para o LCA, eles são muito baixos. Eles não giram em torno de 5%, pra você ter uma ideia, eles são abaixo de 5%. Mas o que acaba acontecendo é que vai ser um cara que vai acontecer na sua mão. Normalmente. Mas é importante que você faça com todos para você triar isso, porque essa triagem inicial ela é parte nossa também. Por exemplo, tem um supervisor nosso, supervisor da manhã, e putz, ele estava suspeitando bastante de uma TVP por conta da característica do paciente e tudo, e ele conseguiu ver pela ressonância. Pô, eu não faço, sendo muito sincero, ele pegou pela ressonância, putz, num ponto muito específico, uma alteração muito específica, quando fizeram o Doppler bateram. Então é tipo esse olhar clínico que às vezes é um paciente que vai acontecer com você, mas se você não fizer com todos, quando acontecer com você pode ser que você coma a bola, e isso vai te atrapalhar pra caramba. Então até pensando em metodologia, é sempre legal que você elimine isso logo de cara.
Então você tenha todos os testes deram negativo, pô, check. Em menos que 5 minutos você faz os testes, você já elimina tudo isso. Ó, o alemão acabou perguntando, Fê, pra gente, sobre a realização do gelo no início da sessão. Como a gente realiza na questão de tempo e aplicação. Que pra você vai ser diferente do pra mim. Aquela diferença das gestões. O que acontece? No meu caso, eu tenho uma sessão lá de 1 hora, só que eu posso, por exemplo, se eu ficar 1 hora, 2 horas com o paciente, o problema é meu, gestão minha, contanto que não atrapalhe os outros horários e que não tem reclamação dos outros horários e que os outros pacientes colocam. E vai muito de paciente. Cláudia, assim, eu e Cláudia trabalham no mesmo lugar, tá? No mesmo período da manhã. Nós somos do Vita, período da manhã. Nós estamos das 6 horas da manhã até as 13. Então eu tenho esse período para atender. Se eu quiser ficar 2, 3 horas para o paciente, tudo bem. O que eu faço? Eu falo ao meu paciente chegar 15 minutos antes, 20 minutos antes. Por quê? Porque eu tenho lá no Vita, eu tenho a Game Ready. Então eu brinco que é a Ferrari do gelo. Então eu tenho gelo com compressão, coloco gelo de 1 grau, tá? Na literatura vocês vão ver gelo de pelo menos 10, quando for imersão 10, 11 graus. Mas na Game Ready eu coloco de 1 grau, coloco compressão. Tomo cuidado com no início, não coloco compressão no máximo. Olha os detalhes que a gente entrega. É isso que a gente gosta, eu e o Gui, de passar, porque a galera vai colocar compressão no máximo e tá com ponto. Tem que tomar cuidado com ponto. Já passei outro perrengue com ponto, mas conto depois também pra vocês daquela história lá do LCA. Mas assim, toma cuidado com a compressão mínima ou nenhuma compressão, só o gelo de 1 grau no início da sessão. E antes, o que eu faço? Eu dreno o joelho. Fernando, mas vai usar a própria drenagem da máquina. Perfeito. Mas eu dreno o fundo do saco, libera a parte dos linfonodos, faço todo o descongestionamento, né? Porque a gente pensa, o segmento está aqui. Eu tenho que drenar. Se eu for pensar, eu tenho que drenar contra a gravidade. Primeiro ponto. Eu e o Guilherme, a gente não deixa ninguém drenar nível da maca. Não existe drenagem nível da maca. Drenagem nível da maca é massagem. A gente brinca, é massagem, não é drenagem. Então é drenagem. Gravidade, o Guilherme não aguenta. Gravidade contra, certo? A favor aqui, ó. Você vem, ó. O edema tá pra cá. Ele iria pra cá, não consegue, ele vai descer. A favor do linfonodo. Você vai drenar. E outra, você drena primeiro proximal, drena. Como se fosse um congestionamento de carro. Então você vai drenar aqui, depois drena pra cá. E depois coloca a Game Ready por cima. Aí coloca aqui o joelho, por exemplo. Coloca a Game Ready, mantém ainda 45 graus de elevação, abaixo do coração. Por quê? Não adianta, eu tô sentado e colocar o pé aqui. Isso aqui não é pé pra cima. Então a gente pensa, a gente coloca a parte, vai cavalar ali no quadril. A gente sempre pensa, não tem que ser acima do nível do coração. Deitado, 45 graus, drenagem primeiro, depois coloca o gelo. 20 minutos. Só que qual que é a orientação? Para casa, 20 minutos a cada 2 horas. Isso é o que eu faço. Quando? No pós-operatório de LCA, nas primeiras 2 a 3 semanas, enquanto eu não zerar esse lag, todos os dias. A literatura fala 3 dias. Galera, tem que diminuir a resposta à frente. Essa é a parte, é o nosso assim que a gente faz. Eu faço assim com o conjunto que a gente entende. Não sei se o Gui concorda, mas eu uso as primeiras 2 semanas, eu quero zerar esse lag. Enquanto eu não zerar esse lag, eu tiver resposta. E outra, dor. Quem que manda no gelo é a dor. Mas a literatura fala só 3 dias. Galera, fica só 3 dias inflamado o joelho no LCA? Duvido. Qualquer joelho vai ficar mais inflamado mais tempo. E pensando no controle, tá? Não é anti-inflamatório. Controle inflamatório, gelo, pelo menos 2 semanas, todos os dias, 20 minutos e uma boa drenagem. Aí vai para ativação. Acho que eu até falei demais aí, como sempre. Fala aí. E aí? Não, aí, irmão, por exemplo, na clínica que eu trabalho acaba sendo um pouquinho diferente. Por exemplo, o Fê, ele pode ficar esse período todo. Eu só tenho, por exemplo, 50 minutos a 1 hora com o meu paciente. Então, o que eu gosto de orientar? Em geral, aí eu dou sorte em relação a isso. Meus pacientes, eles moram próximo da clínica. Então, eu peço para eles fazerem o gelo, por exemplo, por 20 a 40 minutos antes da sessão. Então, a partir do momento que eles chegam na sessão, a ideia é que ele chegue com o joelho gelado, então ele vai sair do gelo e vai para minha sessão. E aí eu começo com o meu protocolo de reabilitação de maneira geral. Putz, isso é viável para todos os meus pacientes, Fê? Bom, não é viável para todos. Porque tem o cara que vem direto do trabalho, tem o cara que, tá fazendo uma coisa e vai direto. Então, tipo assim, esse é o meu mundo ideal de quando eu tô com o paciente.
Caso isso não dê certo, o que que eu acabo fazendo? Aí eu opto por outros recursos para focar em relação a essa inibição muscular ortogênica. Se eu não vou ter o gelo atuando tão bem, eu vou entrar com bastante drenagem mesmo, tanto nessas posições que o Fê falou, então vou entrar muito bem com isso. Além disso, eu vou entrar muito com a eletro. Então, eu não vou ter o gelo que vai ser o meu cara que teoricamente vai ajudar a reduzir tudo isso. Mas eu vou entrar com os coadjuvantes dele, porque depois que eu fizer o exercício, eu sei que ele vai acontecer um processo de edema novamente, aí eu vou e resfrio a articulação. Então, ela pode entrar tanto no começo quanto no fim. Tanto que a gente teve uma discussão, eu acho que foi, eu não sei se foi esse ano ou foi ano passado, sobre o uso de gelo, e tem uma frase de um artigo de 2024 que me pegou muito. Que ela fala assim: se o gelo fosse um remédio, a gente não sabe as contraindicações que ele teria, ele provavelmente não seria indicado, porque a gente não sabe o real efeito dele. E cara, isso é muito interessante de pensar. Se fosse um remédio, por exemplo, um paracetamol, nenhum médico indicaria. Porque a gente não sabe os efeitos dele real, a gente não sabe como ele atua, se ele pode causar lesão por hipóxia secundária, se ele causa ou não causa. Então a gente não tem muitas respostas em relação ao gelo ainda. Mas acaba sendo muito usual da nossa prática, até porque muitas vezes ele não traz muitos desfechos, com exceção de queimadura de pele se você deixa muito tempo. Desfechos que a gente não consegue ver e mensurar meio que precisamente. Então a gente tem essas duas perspectivas. Se é um cara que vai ficar com você o dia inteiro, o que que é legal? Que você faça esse cenário de fazer antes, conseguir controlar isso e fazer depois. Caso você não consiga, entrar com os outros recursos que ajudam. Por exemplo, se fosse um home, acho que vocês atendam um domiciliar aí também. Você pode pedir pro cara fazer enquanto você tá chegando. Acaba sendo um fator que acaba sendo interessante da gente acabar aplicando também. Entendeu? Aí, É Fê, isso. o que que acontece? Como a gente se estendeu pra caramba, no nosso caso eu Não, combinei mas com o Igor e a gente retorna numa próxima oportunidade para fazer o caso 2 das tendinopatias. Bom, bora. mas rendeu exatamente isso, exatamente isso. Deu. Só uma coisa que é interessante que a gente acabou discutindo dentro disso, e aqui tá o agradecimento que eu tinha deixado bonitinho pra gente, Fê. Então, que, putz, foi uma oportunidade, pô, muito bacana de estar aqui na sala, com o Igor, com o Caio, com o Alemão, com, putz, todo mundo que foi importante pra caramba, pra mim, pelo menos, particularmente pro Leozeira, pô. O que eu fiz de coleta do Leozeira, fiquei sentado lá vendo a parte de VFC, fazendo, pô, lactato, pô, bom demais. Mas uma coisa que eu queria atentar a vocês é que tanto eu, quanto o Fê, quanto o Cláudio, a gente gosta muito desse tema, então vocês acabaram vendo que a gente até putz, se empolga pra caramba falando disso, trazendo a maior evidência possível, trazendo pô, tudo isso que a gente pô, gosta muito de fazer. E a gente está tentando levar um pouco mais disso para Presidente Prudente. Então, em contato com o grupo do GRAP, com a Restore, a gente quer levar um curso em novembro para vocês, falando só sobre essas disfunções do joelho. Então, hoje a gente conversou sobre a LCA, mas a gente quer trazer uma abordagem que vai falar muito mais sobre não só o LCA, mas umas cirurgias de LCP também, que são casos que vocês podem encontrar, sobre tendinopatias que a gente pode ter na tendinopatia do tendão patelar, e tudo isso com muita prática. Então, a gente está reservando até alguns locais para a gente poder ter as aulas de prescrição de exercício com mais ênfase, com mais espaço para a gente poder explorar os materiais que a gente tem à nossa disposição. Tanto pode ser que vai ser provavelmente numa academia. Então a gente fica com esse convite para vocês estarem junto com a gente durante esse período de 1 e 2 de novembro, e que esse curso vai acontecer justamente para abordar vocês, porque o que acaba acontecendo é que a gente acaba estando longe, né? Questão física no sentido de Prudente São Paulo, mas a gente quer levar um pouco mais desse conhecimento que a gente acaba tendo aqui e que acaba sendo de fácil acesso às vezes pra gente e acaba não sendo às vezes de tanto acesso aí. Então a gente tá querendo pegar tudo isso que a gente tem e levar para vocês para fazer com que todo mundo fale a mesma língua e reabilite muito bem os nossos pacientes. Quer falar alguma coisa, Igor? Primeiramente agradecer pelo aulão, é nítido a facilidade do domínio e toda a experiência que vocês expõem de forma... Parece até fácil quando vocês expõem pela rotina cotidiana que vocês têm, mas a gente sabe o quanto essas lesões são incidentes, são comuns, são complicadas num contexto de lidar com o paciente por longos períodos, ter muitas vezes essas ocorrências que, se não visualizadas ou bem manejadas, vão interferir muito. Então, assim,
Muito obrigado pelo conhecimento compartilhado, pessoal, sobretudo pelo Gui. O Fernando está aqui com a gente compartilhando isso que, como até o Fernando falou, fica uma barreira entre dentro da Santa Casa, da USP, de outras universidades, não se expõe nisso porque não, a galera se acha e tal. É acessibilidade, um conhecimento de qualidade, atualizado, para não só fisioterapeutas, mas pacientes, atletas, educadores físicos, médicos, nutricionistas, psicólogos, que podem atuar em conjunto e contribuir no contexto de uma terapêutica, uma clínica direcionada para o objetivo comum da melhora e retorno do paciente, e minimizando, claro, os riscos posteriores que a gente sabe que existem, mas que estão muito relacionados com o contexto da condução do tratamento. Então, assim, meninos, parabéns, que honra demais, Gui, obrigado por tudo. Obrigado pessoal que também esteve aqui, permaneceu. Peço imensas desculpas em relação à conectividade, interface, enfim, estamos aprendendo e evoluindo. Então, como o Gui falou, era previsto um segundo caso clínico, já estamos com uma data a definir em relação à continuação desse momento, então vocês estão novamente convidados, também convidar outras pessoas para esse ambiente. A gente tem encontros recorrentes aqui. Sobre o curso, que honra, Prudente, receber vocês, 3 monstros, a gente fala muito em Prudente, 3 monstros sagrados, então serão muito bem-vindos. Se preparem para o calor, possivelmente vai estar quente pra chuchu. Esse eu já conheço, esse eu já falei pra eles preparar. Uma do São José, meu, negócio pô, parece São Paulo. A gente tem molho aqui para lanche que vocês vão duvidar até que é possível ter, então assim, se preparem também para provar umas iguarias locais. E que venha com muita boa recepção o curso de vocês, para a gente nessa tomada clínica em conjunto, né, tentar promover essa discussão integrada com o paciente, com experts, com o que tem de melhor na literatura, promover a discussão, tem, mas realmente é isso, não é? Então, assim, pelo crítico e pelo teórico, vocês são excelentes. Então, de novo, gratidão, muito obrigado a todos vocês. Caio, se caso tiver alguma consideração, eu, de verdade, tô mais como ouvinte aqui do que qualquer outra coisa. Um aprendiz, na verdade. Ele falou que o microfone dele tá com mau contato, mas ele queria agradecer. Ele tá pelo texto aqui. Então, assim, teremos outros momentos, possivelmente, outras ações e atividades que contemplem vocês compartilhar e fazer esse intercâmbio de conhecimento com a gente. O GRAP ele surgiu nisso, aproximar pessoas com interesse comum, em melhorar continuamente, em trazer pontos de vista, experiências pessoais, experiências que você tem em contexto que muitas vezes não é acessível a todos. E meninos, o que vocês precisarem em relação a temas que querem trazer aqui, pessoas que vocês acham interessante também agregar na discussão, a gente busca sempre ter uma integração entre áreas de comum interesse. Então, fiquem à vontade. Eu brinco que aqui é casa de qualquer um que tenha interesse em aprender continuamente, em compartilhar dúvidas. É gato pra lá, gato pra cá. Tô de novo muito contente pelo pessoal que continua aqui com a gente. Desculpa pelo horário também, a gente sempre tenta manter, mas foi muito, muito rico a discussão, muito aprendizado. A gente brinca muito com isso. A gente empolga, a gente tem esse problema. Sendo muito sincero, a gente fala que vai até um horário, a gente sempre atravessa o horário. Então, mas nunca é por mal, sendo muito sincero. E, fico muito feliz que vocês gostaram. Muito bom, cara. Não, e só para salientar, que a Ana colocou aqui no chat a parte de inscrição. Então, para quem tiver interesse de se inscrever, entender um pouquinho mais, Aí, velho, pra entender, você pode estar lá com a gente em novembro. Ai, caramba, a gente vai, eu até vou avisar vocês, e claro, já pedindo permissão, a gente fez gravação desse momento, dessa aula. Eu vou tentar fazer edição e colocar tradução das siglas, porque eles falam, parecendo ser tão fácil, rotineiramente é o dia a dia deles, então é comum, siglas, termos. A gente tem a dificuldade da clínica e da teoria, falo da academia, de formação, de falar simples. E não é porque a gente não consegue, não é comum, porque a gente comunica com outros profissionais. É raizado. Exato. Então é contra até mesmo intuitivo falar o contexto. Mas assim, de novo, pessoal,
Pra gente é uma gratidão muito grande ter pessoas que são atletas, estudantes, profissionais já formados, entender que esse conhecimento ele não é único, exclusivo de um segmento, de um setor, comum a todos, que tenha ficado algum conhecimento para perdurar em relação a promover uma discussão posterior. Esse canal, para quem teve alguma dúvida que não deu, claro, a gente respeita o horário, mas não deu para aprofundar a discussão, mantenha aqui no canal de texto, ele fica o histórico de mensagens, então podem mandar mensagem. No Instagram do GRAP, para quem não segue, convido a seguir, também pode mandar DM. Os meninos vão estar lá em destaque, a gente vai sempre estar fazendo essa comunicação, eles vão sempre estar trazendo artigos novos, contextos do que faz e não faz da clínica, a rotina deles, abrindo esse espaço para vocês interagirem com eles. De novo, obrigado pela disponibilidade, meninos, vocês são profissionais de grande admiração. Eu, como profissional também da área, sei o quão difícil é a clínica e não é só ler, interpretar e reproduzir, nem de perto isso. Obrigado. Exatamente. E que eu queria só colocar aqui, acho que o Guilherme vai topar, porque senão ele já fala agora que vocês conhecem. Como o nosso curso tá com uma data mais estendida, né? Lá em novembro, tudo. E a gente teve essa discussão, vocês viram, a gente conversou só um caso de LCA e muito, às vezes, ficou só na primeira semana e colocou. A gente pode propor, que vai topar aí também, já tô falando já que ele vai topar, né? Mas à noite, cara, alguns encontros, a gente pode colocar alguns encontros, por exemplo, de 30 minutos, algo assim, por exemplo, a gente lendo um artigo, uma interpretação nossa de um artigo sobre inibição muscular iatrogênica. E aí a gente conversa sobre. Depois a gente pega um artigo e a gente aborda brevemente mais 30 minutos sobre o modelo contínuo da tendinopatia. Depois a gente aborda um pouco do LCP. Com o intuito do quê? Da galera aí tendo pequenas doses, é a única, nada contra da galera, mas é a única forma que eu vou falar doses homeopáticas, porque a gente pega na ciência, cadeira, a única forma de contribuir com doses, e vocês vão conhecendo um pouco mais, vocês vão me ver bastante, eu brinco, mas brinco coisa séria, então tipo assim, eu e o Guilherme é o tempo todo assim, mas aí qual que é o intuito? De a gente começar a se aproximar um pouco mais, vocês terem pequenas experiências do que a gente pode contribuir para vocês com o dia inteiro que a gente vai ficar falando, mais o outro dia que a gente vai ficar falando, fazendo exercício. A gente tem uma gama muito grande de exercício. Quem visita aqui essa casa, todos vocês estão convidados para visitar a Santa Casa nesse período também. Estamos com novos R2 também, o Guilherme, nós vamos estar um pouco mais ausente, no sentido de forma esporádica. Ele vai estar ficando no mestrado, vou estar ajudando ele no mestrado, vou estar com o meu mestrado também, mas nós vamos estar com R2 também, que são excelentes, alunos que são excelentes. O professor Cláudio Casarini sempre fala isso, que a galera está sempre aberta, a Santa Casa está de porta aberta para vocês, para qualquer aluno, do primeiro ao último ano. O que tira 10 e o que tira 0, não tem problema nenhum. A gente está sempre à disposição e aberta para vocês conhecerem um pouco o nosso serviço. A gente tem uma gama diferenciada de exercício, não é por nada, mas assim, quem conhece, quem vê, quem convive, vocês ficam aqui um dia na Santa Casa, vocês vão ver bastante coisa. São relatos que a gente fala assim, nossa, parece que eu fiquei uma semana aqui o que eu vi hoje. Isso é comum. Tá? Então, assim, a gente quer contribuir com isso. E a gente pode combinar, então, assim, por mês, depois no outro mês coloca, a cada 2 meses a gente vê a disponibilidade mim do Gui. O Claudio, infelizmente, hoje não pôde estar aqui. Ele tem uma agenda um pouco mais lotada. Mas eu digo assim, eu e o Gui, a esse horário, a gente consegue combinar um pouquinho mais, que é um horário que a gente já tem um pouco mais de disponibilidade de um paciente particular. Eu acabei de vir de um particular, literalmente eu cheguei em casa, combinado, eu tava vindo, eu falei, Guilherme, segura por favor, que atrasou, trânsito em São Paulo para variar, mas assim, a gente consegue ter essa disponibilidade e a gente quer contribuir para vocês e quer aproximar um pouco mais prudente. Quero conhecer aí também, Guilherme, falar tão bem de vocês. E eu vi que formou um monstro que veio para São Paulo, que hoje eu tenho orgulho de falar que é meu irmão. Então, assim, para vocês terem ideia, é a primeira vez que a gente fez essa discussão. Tipo, não ensaiamos nada foi ensaiado. Até conversar depois também, mas é algo que a gente está de porta aberta para vocês. Eu queria falar isso também. E para a gente começar, a gente pode ter esses encontros mais vezes também. Acho que foi bem bacana, a participação da galera foi bem legal. E se vocês toparem, é algo que eu me coloco à disposição, que coloca à disposição também. A gente está à disposição de vocês, tá bom? Portas Eu e abertas. o Fernando, a gente tá sempre junto. Então,
Se É ele isso. falar, Portas tá abertas, assinado meninos. embaixo. A gente tem um canal de comunicação, o Gui tem se alinhado com a gente. Vocês também que foram ouvintes, tiverem sugestões ou até mesmo propor um tema para os meninos se aprofundar, total liberdade, gente. Como eu falei, pelo DM do nosso Instagram, a gente tem um grupo no WhatsApp que também vamos estar divulgando no Instagram. Vocês podem estar entrando para a gente fomentar esse tipo de, eu queria entender, tive um caso assim, assado, como a gente vê, a discussão foi muito rica e vocês vão dar as caras aqui muitas vezes, então se habituem à interface. Fernando, de novo, ótima aula, não precisa de ensaio, quem sabe sabe. A gente vai sempre estar coletando também uma coisa que é comum, importante para o profissional que quer ser cada vez melhor, feedbacks. Então, formato, a linguagem, tempo, tema, sempre pra gente se alinhar com que, não é o que eu acho que é melhor, é o que o todo, vamos dizer, precisa saber e que a gente também consegue contribuir. Meninos, pessoal que se manteve até aqui, eu só tenho a agradecer. Terça que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, algumas temáticas, como o GRAP busca integração multi e interdisciplinar, a gente tem temáticas de psicologia, biomecânica, medicina, educação física, nutrição. Então vai estar sempre acontecendo alguma coisa relacionado a tentar integrar os mundos, de como cada área consegue trazer sua visão, sua soma. A gente brinca, seus 25 centavos para contribuir ali no final da Coca com refrigerante, todo mundo ter, ou Coca com refrigerante é foda, a Coca com salgado e a gente conseguir ter um lanche, vamos assim dizer, saciar a fome de conhecimento. Pessoal, vou liberar vocês, caso o Caio não tiver nenhum comentário a mais, se eu não esqueci de alguma coisa. Normalmente sou eu que falo, muito feliz por vocês serem pessoas também falantes em relação à exposição, foi muito bom. E se vemos em breve, a gente logo divulga a continuação, parte 2. E a ideia do Fernando entendeu, vamos trabalhar, fazer com que aconteça. E ótimo descanso, boa noite a todos, boa terça a todos. Boa noite, gente. Te agradece e boa noite, viu, gente? Tchau, tchau, até mais. Tchau, bom descanso.